Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Passando para sugerir mais uma atividade aí para os nossos pequenos. A proposta de hoje ela é bem rápida, ela é bem simples, mas ela é bem enriquecedora aí no quesito partilha, vínculo e conversa. A gente vai hoje propor a leitura de um livro, mas com um olhar um pouco mais afetivo para com os personagens. Então, o intuito é que eles possam observar o que os personagens sentem em determinadas situações e se reconhecer nesse momento. Entender que os personagens também sentem aquilo que a gente sente e aí a gente vai poder refletir em cima disso. A gente pode fazer esse exercício com qualquer livro que a gente tem em casa. Então, se vocês tiverem algum livro que saibam que é de preferência da criança ou quiserem adaptar para um livro que se adeque mais de acordo com a idade, tudo bem, não tem problema. A minha sugestão de livro hoje é O Flautista de Hamelin. Eu vou deixar o link porque esse livro ele tem no YouTube, a gente consegue assistir com eles. Então, para que a gente comece, a gente vai assistir ou fazer a leitura completa da história, tranquilamente, normal com eles, e depois a gente vai voltar em alguns momentos que eu pautei aqui, para que eles possam fazer essa observação do sentimento, tá bom? Eu trouxe aqui, por exemplo, alguns personagens que a gente vai fazer essas pausas. Então, a gente vai começar no caso da minha história, que é do Flautista de Hamelin, pensando nos moradores. Então, a primeira reflexão que eu queria que vocês fizessem com eles é a seguinte: o que esses moradores sentiram lá no início da história, quando tiveram a cidade invadida pelos ratos? E aí a gente, depois de ler a história, vocês vão entender, né? Se eles sentiram medo, se eles sentiram raiva, se eles sentiram nojo, se acharam engraçados, os ratinhos. A gente quer que eles observem e entendam o que os personagens sentiram, e aí a gente vai entrar para a parte deles. E vocês? O que você sentiria se você estivesse lá nessa cidade, nesse momento? Ah, eles vão responder, não sei. Ah, medo, porque eu tenho medo do rato. E você já sentiu esse medo em alguma vez, em alguma outra situação? Então, assim, explorem essas respostas, né? Se voltem para o pensamento e o sentimento deles. E como eu sempre repito, é muito importante a nossa participação também. Então, assim, falem sobre o que vocês sentem, também opinem, também dê a sua opinião nessa questão. Ah, eu já me senti assim uma vez, numa situação tal. Então, é muito importante essa nossa partilha, tá bom? Depois, a gente vai falar do prefeito. O que o prefeito sentiu quando ele se viu ali sem saída, sem saber como ajudar a cidade, sem saber como resolver o problema dos ratos, né? Vocês já se viram assim, sem saída, sem saber o que fazer, com um problema na mão, sem saber como resolver? Quando que aconteceu isso? Como é que vocês resolveram isso? Né? Então, falem com eles. A próxima pausa, né, é a do flautista. Então, o que o flautista sentiu quando ele chegou na cidade? Como é que ele chegou na cidade, né? Ele chegou autoconfiante, empoderado, né, que a gente costuma dizer agora, cheio de vontade de fazer e sabendo o que vai fazer? Foi assim que ele chegou? E aí a gente entra para eles. Você já se sentiu assim? Você acredita em si mesmo? Você tem autoconfiança? Explorem isso com eles também. Pro finalzinho da história, os personagens... Essa história é muito rica, né? Ela traz muitos sentimentos diferentes ali dentro do contexto dela. Os personagens vão mudando um pouquinho da situação. Então, por exemplo, a gente vai voltar pro prefeito. O que o prefeito sentiu ali no momento que o flautista trouxe a solução e ele não cumpriu com a sua palavra, né? Aí a gente vai entrar um pouco nesse contexto. E aí, cumprir com a sua palavra é importante, né? O que isso causou? O não cumprimento da palavra do prefeito, o que ele causou? Ele teve uma consequência. Eu quero que eles observem isso também. E aí, por último, a gente volta no flautista, de como esse flautista se sentiu quando não teve a promessa cumprida pelo prefeito. Um sentimento de injustiça, né? O que ele sentiu? O que você sentiria se estivesse nesse momento? E é esse contexto que a gente vai observar, tá bom? Passados esses momentos, eu também deixo super aberto para que vocês vejam a história. Se quiserem apontar alguma coisa mais específica, apontem com ele, conversem. A gente vai para a reflexão final, que é o quê? As pessoas sentem as coisas diferentes uma das outras e a maneira com que a gente reage àquilo que a gente está sentindo afeta e impacta outras pessoas, positiva ou negativamente. Essa consciência que eles precisam ter, de que quando a gente pensa uma coisa, não sabe direito o que está sentindo e age de cara, a gente vai impactar a vida de outras pessoas. Isso gera consequências, às vezes boas, às vezes ruins. Então, é o que a socioemocional propõe. Entendam o que estão sentindo e pensem antes de tomar uma ação. É quando a gente fala da chamada tomada de atitude responsável. Para que a gente tenha uma tomada de atitude responsável, a gente precisa estar consciente do que a gente está sentindo. Então, é essa reflexão que a gente quer passar para eles hoje.
As pessoas sentem as coisas, elas têm que saber lidar com aquilo para que possam agir de uma maneira que não impacte negativamente na vida de outra pessoa, tá bom? Então é isso, é um exercício que, como eu disse, vocês podem fazer com outros livros também, é super válido, né? E essa partilha, esse vínculo que é criado da conversa também é muito rico, então aproveitem esse momento, tá bom? Daqui a pouco a gente já tá junto de novo e a gente vai fazer bastante atividade aí juntinhos na sala de aula, tá bom? Obrigada, um beijo, até mais!